bem-vindos ao canal da Drainline. Eu sou Luara Carvalho, treinadora de patinação na modalidade Velocidade Downhill. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no canal, como os tutoriais de técnicas de patinação. Esse vídeo demandou um pouco mais de pesquisa, inclusive semanas de pesquisa, para eu trazer em detalhe para vocês algumas curiosidades. Você já parou para pensar e entender como é feita uma roda do patins? Como saber se uma roda ela é boa ou não? Se é pela marca, se é pela cor, se é pela dureza da roda? Então, todas essas curiosidades eu vou te responder neste vídeo. Então, fica ligado até o final para você entender como é que funciona o processo de fabricação de uma roda de patins. Você sabia que sem o avanço dos polímeros, nosso cotidiano seria totalmente diferente? Mas que diabo é esses polímeros? É o plástico, o plástico aí que tem no seu celular, que tem em tudo que você pega hoje em dia, tá? E nas rodas do patins, tá? Então, o primeiro polímero, o plástico sintético que a gente hoje utiliza em diversas coisas, ele surgiu em 1907. E hoje ele está totalmente onipresente no nosso cotidiano, em tudo que você vê aí, nas geladeiras, nos carros, na televisão, na sua câmera, em qualquer lugar, tá? Então, antes, se a gente voltar ali a 60 anos atrás, como era a vida das pessoas? As pessoas usavam sacolas de papel para embalar as coisas, né, no supermercado, por exemplo. Também o leite, ele era em garrafas de vidro, os carros eram em metais pesados, a cola era feita de farinha e as rodas de patins de metal e madeira. Inclusive, as rodas de patins, as primeiras rodas, surgiram lá em 1955, elas eram de metais, era pesado, era difícil, mas mesmo assim as pessoas patinavam, graças a Deus, né, porque senão a gente não estaria patinando hoje. E lá em 1963, mais ou menos, surgiu as rodas de madeira, que era um composto ali de uma fibra, né, de madeira, papel e uma fibra de plástico ali ainda não tão boa. Então era uma mistura disso. E só em 1970 surgiu as rodas de uretano. Isso. O uretano hoje não é utilizado para a fabricação das rodas de patins, e sim o poliuretano, que é a junção de vários, eu já vou falar sobre isso mais pra frente, mas que é a junção de vários uretanos, que é o poliuretano. E ele é mais resistente e mais elástico, tá? Do que o próprio uretano. O poliuretano, né, que é o plástico utilizado nas rodas de patins, ele é um composto que a gente chama de um polímero termoplástico, que além dele ser resistente, ele é altamente elástico, né? Ele tem uma propriedade elástica também. Antigamente, as rodas elas não eram feitas desse tipo de polímero, que é o poliuretano. Ele era feito somente de uretano, que também é um tipo de plástico sintético. Só que ele vem numa forma líquida e ele é tóxico para produzir, então isso polui o meio ambiente, enfim. E com toda a tecnologia surgiu o poliuretano. O que é isso? Ele é a junção de vários uretanos. Por isso que é um polímero, vários. Então, essa junção de vários uretanos se chama o poliuretano. Quando a gente vai produzir uma roda, a gente tem dois compostos para formar esse poliuretano, que é o poliol, é um composto químico, e o poliisocianato. Nem se preocupem muito com esse linguajar difícil aí de química, né? Mas tudo bem. Então, tem esses dois compostos, poliol, poliisocianato. Quando eu quero uma roda mais macia e que tem mais amortecimento, eu uso mais esse poliol. Quando eu quero uma roda mais resistente, mais dura, eu uso mais poliisocianato, na mistura desses materiais para a formação de uma roda, tá? Então, dependendo do que você quer, se você quer uma roda mais macia com mais amortecimento é um, mais dura e mais resistência é outra, tá? E também quando você tem esses dois compostos, porém na produção da roda, né, o material utilizado não são só esses. Podem ser utilizados outros materiais, mas que pra gente agora não vai fazer muita diferença, que são os aditivos de carga, são os plastificantes e os pigmentos. O que é pigmento? É a coloração da roda, os plastificantes. É outros compostos que podem dar
uma melhor qualidade nesse composto todo de poliuretano para melhorar o desempenho das rodas, tá? Até aí, tudo bem. Então a gente tem aí um grupo de materiais que podem ser utilizados na fabricação da roda. Antes de eu falar, né, das misturas desses materiais e tal, eu vou te falar um pouco das propriedades do plástico poliuretano, o plástico que é feito a roda, né? Então, por que que esse plástico foi escolhido para fazer as rodas de patins? Primeiro, pela sua capacidade elástica. E o que que é isso? É a capacidade dele deformar e voltar à forma original, né, de uma forma rápida, né? Alguns falam efeito high rebound, né, que a roda se joga no chão e ela volta pulando alto. Mas o nome técnico para isso se chama esterese elástica. High rebound é mais bonito, né? Então é a capacidade elástica da roda. Outra propriedade do poliuretano, né, para a gente ter essa roda de patins maravilhosa, é a capacidade de resistência. Então ela tem um desgaste, mas ela não desgasta rapidamente. Por exemplo, quando era feita uma roda de madeira, uma patinada ali numa pista mais áspera já era. O poliuretano não, ele tem essa capacidade, essa propriedade de resistência. Outra é a aderência, né? Então, uma roda ela precisa de tração para você ir mais rápido, fazer manobras e tudo mais. Então, ela tem também essa capacidade de aderência, mais uma das propriedades do poliuretano. Então, é elasticidade, resistência e aderência. São as 3 propriedades desse plástico que é produzido a roda. Agora que vocês entenderam um pouco o que é esse plástico, né, esse poliuretano que todo mundo fala da composição da roda, a gente vai começar a falar sobre o processo de fabricação dele. Então, a primeira parte do processo de fabricação é a mistura. Então, sabe aqueles 2 compostos químicos que eu falei no início, o poliol e o poliisocianato? Então, eles são pesados, eles são os primeiros adicionados em uma máquina especializada e com alta velocidade para misturar bem todos esses compostos. Depois é adicionado os aditivos de carga, né, os plastificantes e o pigmento que vai dar a coloração para a roda. Então, vai ser misturado todos os materiais, né, de forma bem rápida em uma máquina bem especializada. Após, então, esse processo de mistura desses compostos, né, que vão formar ali a roda, ele vai passar por um processo de aquecimento, né, em altas temperaturas. Para quê? Para que esse material fique maleável, né, molinho, em forma líquida mesmo, para que seja mais fácil de colocar nos moldes, né, sendo eles num processo de injeção ou fundição. Calma que eu já vou falar sobre isso. Agora, se esse composto, né, essa mistura ali, se for muito aquecida, se a temperatura for muito mais alta do que a temperatura que ela precisa ser controlada, né, o que vai acontecer? Você vai ter uma roda muito frágil e pouco resistente. Se for uma temperatura mais baixa do que necessita, você não vai conseguir colocar essa mistura no molde, né, porque vai estar duro ainda. E aí, após, né, o aquecimento em temperaturas controladas desse composto, vem o processo, né, que é de fundição ou de injeção desse composto em molde. Mas o que é isso, né? O que é fundição, injeção? Imagina um líquido, tá? Um líquido que vai colocar numa forminha ali. Imagine um bolo, tá? Você vai fazer um bolo, você não mistura todas as coisas, o ovo, o leite, a farinha, tal. Misturou tudo, você vai botar numa forma? É como se fosse isso. A gente vai misturar todos esses compostos e só que ao invés de aquecer depois, a gente aquece antes essa mistura para colocar na forma, tá? Então, eles ficaram líquidos, a gente aqueceu, vai colocar na forma. Só que tem 2 formas diferentes. Uma forma que é feita por injeção e uma por fundição. E qual que é a diferença delas, tá? Quando é injeção, a gente tem um maquinário, maquinário, que o que ele vai acontecer? Você vai colocar esse líquido, você tem uma forma ali bem bonitinha, fechada, a vácuo, ali dentro é oco, é vácuo e tudo. Você vai botar esse líquido, ele vai aquecer ainda mais ali num processo, né, num canozinho, né, para passar para... Imagina que aqui tá a forma, e aqui tá o funil e aqui tem um cano. Vai sair o líquido, vai passar por esse cano para entrar nessa forma. Só que na hora dele entrar, vai vir um pistão. Imagina aquele pistão de motor de carro que vai jogar pressão para dentro dessa forma. Isso é o processo de injeção. Imagina quanto maquinário você precisa,
para fazer uma roda, né? Agora, o processo de fundição. Imagina, você misturou todo aquele composto ali, aqueceu, e você só precisa de uma forminha para colocar. Simples. Você não vai precisar de um maquinário, vai precisar de uma forma. No processo de injeção, essa forma ela precisa ser de metal, né? Tipo aço ou alumínio, que ele seja resistente ao calor. Já no processo de fundição, que é só botar o líquido na forminha, até uma forma de silicone dá para colocar a roda, né? Mas isso não garante muito bem a qualidade dela, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Então você vai poder colocar no molde ali de alumínio, você vai derramar aquele líquido ali, vai tampar e vai aguardar um tempo até a roda se formar, até aquele líquido endurecer. É importante que esses moldes sejam projetados com precisão, para que não afete no tamanho, né, nas dimensões da roda, e também para que ele não tenha imperfeições nele, que isso vai ser transferido para a roda. Então, essa precisão ela é milimétrica. Até falei errado. Milimétrica para quê? Para que as rodas tenham uma superfície lisa e uniforme e do tamanho e qualidade correta. No processo lá de injeção, compressão e tudo mais, eles ainda têm o quê? Uns moldes que eles são rotativos, para que o líquido seja despejado ali dentro daquele molde de forma uniforme. E imagina quanto de maquinário você não precisa para fazer, né, produzir as rodas no processo de injeção, diferente do processo de fundição. Quando a gente está falando dos moldes, né, do tamanho deles também, a gente também está falando do tamanho das rodas e para qual fim ela vai ser utilizada, né? Quando a gente está falando de rodas maiores, a gente está pensando em maior velocidade. Rodas menores, maior estabilidade e um pouco mais de aderência. A gente vai ter ali diversos fins, né? Então a gente tem que pensar nos moldes para os diversos fins e modalidades que existe da patinação. Tem o freestyle, a velocidade, o downhill, o street, enfim. Então a gente vai ter alguns tipos de rodas. Rodas com perfil mais cônico, mais arredondado, mais perfilado. E tudo isso vai depender do molde e do processo de fabricação. Então se a gente tem uma roda com perfil mais arredondado, ali a gente vai ter mais estabilidade em curva. Agora se a gente tem uma roda com um perfil mais quadrado, a gente vai ter mais estabilidade em reta. E como eu falei, tudo isso vai depender do molde que é feito ali na fábrica, né? E do processo de fabricação, para a gente ter os tipos de rodas. Ainda falando sobre os moldes, né? Quando a gente fala do tamanho dos moldes, a gente também está falando do tamanho das rodas. E o tamanho da roda ele é determinado pela largura e pelo diâmetro. E dependendo disso, a gente vai saber para qual fim vai ser utilizada a roda. A gente tem ali as práticas da patinação de velocidade, street e freestyle, enfim, diversas modalidades. E aí você vai ter tamanhos e diâmetros diferentes da roda. A gente também tem rodas maiores para maior velocidade e rodas menores para mais estabilidade, tá bom? Mas a gente também tem os perfis de roda. A gente tem perfil arredondado, perfil cônico, perfil perfilado. Quando a gente fala de rodas mais pontiagudas e arredondadas, elas são melhores e mais estáveis em curva. Quando a gente fala em rodas arredondadas, só que mais quadradas, elas são mais estáveis em retas. E também, né, esses tamanhos, os tipos de roda, aqui não tem todas, viu? Mas a gente tem vários modelos aí de tamanho, diâmetro de rodas. Dependendo do que você quer, isso vai definir todo o processo de molde e de fabricação da roda. Após o processo lá de fundição ou injeção das rodas, vem o processo de cura, que é um processo importante, que é onde as rodas vão endurecer e ficar as propriedades finais dela, né, daquela roda ali que você vê. Mas como é que é feito esse processo de cura, né? As rodas elas são expostas a temperaturas controladas e por um determinado tempo para que elas endureçam, tá? De uma forma uniforme e precisa, tá? Mas existe alguns métodos, né, que você pode utilizar para fazer essa cura da roda.
O mais utilizado é uma estufa industrial, onde a temperatura ela é controlada durante todo o processo. Mas também há indústrias que utilizam câmaras climáticas, que além de controlar a temperatura, controla a umidade, tudo que você possa imaginar ali, para que a roda fique naquele formatinho bem uniforme e bem durinha e com todas as propriedades que a gente quer do poliuretano, que é a elasticidade, né, a resistência e a aderência. Então, pensando no todo o processo de cura, a gente tem 2 métodos. Porém, se essa roda não for exposta ali a uma temperatura adequada ou umidade, tudo isso pode causar algumas deformações durante esse processo na roda e perca de qualidade também daquela roda. O processo de cura finalizado, a roda, né, ela vai ter a sua dureza final, né? E o que é essa dureza? A dureza é a resistência da roda sobre uma carga. Então, a roda ela tem que ser dura o suficiente para aguentar o desgaste, mas macia também para absorver bem o impacto e ter aquele passeio suave e gostoso que a gente adora no patins. Agora que a gente já curou nossa roda, ela tá bonitinha, após isso a gente vem pro processo de usinagem, tá? Mas o que é isso? A roda ela ainda não vai estar naquele formatinho, né, que a gente vê aqui bonitinho. Ela ainda vai estar com algumas imperfeições, algumas rebarbas, né, que a gente chama. Ali, imagina ali quando você faz um crepe lá, aquele crepezinho naquela forma, não fica umas rebarbas, o cara não vai lá, corta para ficar certinho. Então, é essa parte, ele é feito em tornos ou fresadoras, né? E aí é esse processo de tirar essa rebarba. Também pode ser feito um polimento, né, que eles fazem, que é uma técnica usando abrasivos finos, tá? Então ele vai fazer esse polimento para tirar tudo isso e deixar a roda bem uniforme e do tamanho adequado. Ufa, quanta coisa! E ainda não acabou. Depois de todo esse processo, a gente vem o processo de inspeção, né? Para ver se a roda tá com a dureza correta, tá sem imperfeições, né? As dimensões estão adequadas, a resistência da roda tá legal. Enfim, mas eu vou te explicar com mais detalhes isso, ainda não vai ser nesse vídeo. Mas calma aí, que a gente vai ter mais coisas pela frente. Fica até o final aí. A embalagem é o último processo ali de todo o processo de fabricação das rodas. E aí, no processo de embalagem, é importante ter uma embalagem onde mantenha o material seguro, né, que não estrague ali aquela roda. Então é embalado em plástico ou papelão, enfim, para melhor distribuição. Normalmente em pacotes de 3, 4 até 8 rodas, para isso facilitar tanto o vendedor quanto a pessoa que está comprando ali, porque dificilmente você vai comprar uma roda só, normalmente você compra um jogo de roda. A gente viu que a roda é um componente importante, né, para a gente praticar o nosso esporte, que é a patinação. E todo o processo, desde a mistura, a escolha do material, o processo de molde, de tipo de fabricação, se é injeção, fundição, enfim, processo de cura, tudo isso aí, né, todo esse processo para ter uma roda, né, qualquer minúcia ali pode interferir na qualidade da roda. Mas como esse vídeo aqui tá ficando muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente falar sobre como saber se a roda é boa ou não, né? A gente vai falar sobre qualidade, o que é feito para a gente saber se a roda ela vai ser boa ou não. Mas antes, eu quero que você comente aqui se você já experimentou alguns tipos de rodas ou não, ou qual que é a roda que você mais gosta e qual foi a sua experiência com ela, né? Então deixa aqui nos comentários aí qual roda você mais gosta e qual a sua experiência com ela. E eu te vejo no próximo vídeo que a gente vai falar sobre como saber se a roda ela é boa ou não e os testes de qualidade.